parece que são um elo de amor que nunca chega ao fim. O barro ganha forma, beleza, brilho e cor, com toque especial do Criador, aos olhos do Senhor. Sou vaso de valor, como vaso e oleiro, estou em suas mãos, renovado a cada dia quero ser. Só lhe peço uma vida nova, novo coração, Senhor. Estou em suas mãos, Senhor. Estou em suas mãos. Às vezes no caminho eu posso me ferir, cair e até mesmo me quebrar, mas sei que ao meu lado estão aquelas mãos, juntando os meus pedaços pelo chão, aos olhos do Senhor. Sou vaso de valor, como vaso e oleiro, estou em suas mãos, renovado a cada dia quero ser. Só lhe peço uma vida nova, novo coração, Senhor. Estou em suas mãos, Senhor. Estou em suas mãos. Olá, meu amigo, minha amiga, boa noite e um feliz sábado para você. Chegamos então na nossa sexta noite da nossa semana de oração. Uma bênção tem sido para nós essa semana, onde temos meditado a cada dia nas perguntas que Deus tem feito para nós. E eu faço votos de que você tenha um dia feliz na presença do Senhor e que essa noite seja uma noite agradável, onde mais uma vez iremos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, em nosso coração e na nossa mente para compreendermos melhor a vontade do Senhor. Hoje é um dia especial, um dia onde nós iremos meditar em uma pergunta que Jesus fez, que é muito importante para a nossa vida hoje como cristãos e que nós simplesmente não podemos passar por alto essa pergunta, porque ela tem a ver com a nossa salvação. E quando tratamos de salvação, estamos tratando ou de vida eterna ou de morte eterna. Por isso eu peço a sua atenção mais uma vez nesse momento, que você se concentre no que Deus tem para falar para você e que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida e a vida da sua família. Mais uma vez eu peço que você então curve a sua fronte, feche os olhos e vamos ter uma palavra de oração.
Senhor nosso Deus e o nosso Criador, aquele que preparou todas as coisas para que nós pudéssemos ter uma vida e vida abundante neste planeta. E quando nós pecamos, o Senhor não mediu esforços para vir aqui nos buscar. E nesse dia santo nós louvamos o Teu nome, porque mais uma vez nós temos a certeza, a confiança de que o Senhor nos salvou. Ao meditarmos nessa noite, nesse momento, na Tua Palavra, que o nosso coração se abra, a nossa mente compreenda aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, e que ao final desse sermão, desta mensagem, possa haver uma transformação real em nossa vida. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Vamos então abrir a Bíblia? Vamos lá então, Lucas, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10, e nós vamos estudar primeiramente o verso 26. Lucas 10 e o verso 26. Então o texto bíblico nos diz assim: Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Veja, a pergunta que Deus fez a esse intérprete da lei, e a pergunta que Deus quer fazer para nós nessa noite, para a nossa meditação é: como você interpreta a lei? Como você interpreta a lei? Veja, o contexto é muito interessante, porque no verso 25, se a gente voltar ao verso, a gente vai ver que um intérprete da lei, ele se levanta, diz a palavra do Senhor, com o intuito de pôr Jesus à prova, e pergunta para Jesus assim: olha, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então esse doutor da lei confronta Jesus, querendo saber o que ele precisaria fazer para alcançar a vida eterna. Essa, na verdade, é uma das principais perguntas que todos nós cristãos deveríamos fazer. Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? É a mesma pergunta que o jovem rico fez. É essa pergunta do doutor, é a pergunta que devia ecoar em nossa mente todos os dias. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde com uma pergunta. Lembra que eu disse ontem? Que Jesus ele realmente quebra os paradigmas, ele responde perguntas com outras perguntas. Então Jesus responde com a pergunta que nós lemos no início: o que está escrito na lei e como você a interpreta? Bom, veja que interessante o jogo de palavras aqui. Um intérprete da lei interpela Jesus e diz assim: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele era um intérprete da lei. Então Jesus se vira para ele e diz assim: olha, já que você é um intérprete da lei, como você interpreta a Bíblia? Veja, então Jesus joga exatamente no terreno que ele conhecia. Olha, você é um intérprete da lei, você está me perguntando o que é preciso fazer para alcançar a vida eterna, então eu te devolvo essa pergunta. E você que é um intérprete da lei, como você a interpreta? Por isso que a pergunta de Deus para nós nessa noite é: como nós interpretamos a lei? Então é como se Jesus dissesse para aquele doutor da lei, para aquele intérprete: olha, você sabe o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito. Fez com que ele mesmo respondesse a sua pergunta. A pergunta que ele respondeu foi uma resposta para ele mesmo. A pergunta que ele fez foi para responder a pergunta dele mesmo. Portanto, ele diz assim: olha, o que precisa ser feito para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: olha, você sabe o que precisa ser feito. Você é um intérprete da lei. Por que você está me perguntando isso? Você sabe. Veja, é muito interessante essa resposta de Jesus com essa pergunta, porque é muito interessante. Veja, vocês acham de verdade que esse intérprete da lei não sabia o que ele tinha que fazer? Claro que ele sabia. A palavra de Deus é muito clara que ele fez essa pergunta com o intuito de colocar Jesus à prova. Então ele não estava querendo, na verdade, uma resposta direta, ele estava querendo provar Jesus. E ao tentar provar Jesus, ele estava tentando um caminho alternativo para o plano da salvação. É isso que ele estava dizendo. Veja, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: olha, você sabe o que você precisa fazer, vá lá e faça. É isso que Jesus estava dizendo para ele. Porque você não é o intérprete da lei, como você interpreta a lei? Você sabe como você tem que interpretar a lei. Então veja, queridos, muitas vezes na vida cristã nós sabemos o que precisa ser feito de verdade,
mas a gente fica tentando ressignificar as coisas. A gente fica tentando achar uma alternativa, como se dissesse, não, isso aqui é muito complicado, isso aqui é muito difícil, ou eu não gosto assim, eu prefiro assado. Mas de verdade, nós sabemos o que é preciso fazer para herdar a vida eterna, assim como esse intérprete da lei. Então, tentar ressignificar as coisas, tentar achar uma alternativa, não é a melhor resposta. Por isso Jesus ele é muito direto com esse homem, e ele é muito direto comigo e com você nessa noite. Como você interpreta a lei? Essa pergunta ecoa outras ainda na nossa mente. Não somente como nós interpretamos a lei, mas outras perguntas que ecoam na nossa mente nesse momento é o seguinte, são as seguintes: qual é o princípio da lei? Qual é a minha relação com a lei? É preciso guardar a lei para ser salvo? Veja, se nós pararmos e pensarmos na nossa relação com a lei, isso é muito profundo. Como você aí interpreta a lei? Qual é a tua relação com a lei do Senhor? É preciso, você acha, já que nós temos a lei em grande conta, os adventistas do sétimo dia, eu pergunto para você, é preciso guardar a lei para ser salvo? São essas as perguntas que ecoavam nesse discurso, nesse embate teológico entre o doutor, o intérprete da lei, e Jesus Cristo, aquele que escreveu e que criou a lei. Ora, vejamos então agora o que acontece no decorrer da história. No verso 28, ou melhor dizendo, no verso 27, vamos ler o verso 27, porque é a resposta do intérprete. Ele diz o seguinte: a isto lhe respondeu o doutor da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que ele fez aqui? Resumiu os 10 mandamentos. Porque veja, quando nós olhamos as tábuas dos 10 mandamentos, tanto que elas estão divididas em 2 tábuas, os 4 primeiros, nós sabemos, é a nossa relação para com Deus. Então, o intérprete diz assim: olha, você precisa amar a Deus de todo o teu coração, e não só de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E o segundo grande mandamento, que está na segunda tábua da lei, tem a ver com o meu relacionamento com o próximo. Então ele diz assim: olha, você precisa amar o próximo como a ti mesmo. E o que Jesus diz para ele? Não precisa fazer isso não. Imagina, precisa guardar a lei? Onde já se viu? Nós somos salvos apenas pela graça, não precisa fazer nada disso. Foi isso que Jesus respondeu? Definitivamente não. Veja o verso 28. Aqui na verdade era para ter acabado a conversa. Jesus diz assim no verso 28: então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Bom, era como se a discussão tivesse tido um fim naquele momento. O intérprete da lei chega: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala assim: como você interpreta a lei? E ele diz como ele interpretava a lei, e ele interpreta de forma correta: ame ao Senhor teu Deus e ao próximo. Então Jesus acaba com a conversa e diz assim: olha, então você respondeu muito bem, está certa a sua resposta, faça isso e você o quê? Viverá. Veja o que Ellen White diz no livro Desejado de Todas as Nações, na página 292. Ele, Jesus, fez sentir que a salvação depende da observância dos mandamentos divinos. Eu vou repetir: ele, Jesus, fez sentir que a salvação depende da observância dos mandamentos divinos. Então veja, Jesus não passou a mão na cabeça daquele doutor da lei, da mesma forma que ele não passou a mão na cabeça do jovem rico. Falou para o jovem rico: vende tudo que você tem, dá para os pobres e você vai ter um lugar no céu. Agora Jesus disse para esse doutor da lei: olha, você respondeu certo, ame a Deus, ame ao próximo, está tudo certo, faz isso e está tudo certo. Jesus então ele responde afirmativamente: olha, a nossa salvação depende sim da obediência à lei. Opa, eu acho que eu vou até parar de assistir esse sermão agora. Você talvez deva estar pensando aí: o irmão aqui vai pregar agora salvação pelas obras, é isso? Justificação pelas obras, diferente do que a igreja tem pregado até hoje? Não vou pregar isso. Por favor, me dê o benefício de ficar até o final com você
você vai entender onde eu quero chegar. Eu não vou aqui pregar de forma alguma justificação pelas obras, mas eu também não quero aqui jogar a lei no chão e pisá-la sobre ela. Eu quero fazer exatamente o que Jesus Cristo fez, enaltecer a lei no local que ela deve ser colocada, e a salvação como dependendo sim da observância dos mandamentos divinos. É isso que o Espírito de Profecia diz. E ele continua dizendo, Ellen White, no mesmo livro, na mesma página, ela diz o seguinte: apresentou a lei como uma unidade divina e ensinou nessa lição não ser possível guardar um preceito e transgredir outro, pois o mesmo princípio os liga a todos. O destino do homem será determinado por sua observância de toda a lei. Agora presta atenção nessa parte que é a mais importante. Amor supremo para com Deus e imparcial amor para com os homens, eis os princípios a serem desenvolvidos na vida. Queridos, eu gostaria de sublinhar essa frase, porque o que nós estamos falando aqui é de princípios da lei. Quais são os grandes princípios da lei? Os princípios que o doutor da lei disse que deveriam ser observados: amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ellen White, ela corrobora essa ideia, não muda, e ela diz o seguinte: olha, os princípios a serem desenvolvidos na vida de um cristão são esses: amor supremo para com Deus e imparcial amor para com os homens. Imparcial quer dizer amar como Deus ama, amar sem acepção de pessoas, sem ser parcial. Eu amo esse porque ele é legal, agora aquele é muito chato, eu não amo. Não, amor imparcial para com o próximo e amor a Deus são os princípios a serem desenvolvidos na vida. E eu pergunto para você: qual é a sua relação com a lei? O verso 26, o que está escrito na lei, como você interpreta? Veja, nós normalmente tendemos a falar o seguinte: quando alguém nos pergunta assim, qual a tua relação com a lei? A gente fala assim: bom, minha relação com a lei não é uma relação legalista. Eu guardo a lei por amor. Eu não guardo a lei para ser... exatamente, eu não guardo a lei para ser salvo, mas porque eu fui salvo. Essa é a resposta tradicional e a resposta que vem pronta na nossa língua quando alguém nos pergunta assim: qual é a tua relação com a lei? Como você interpreta a lei? Prontamente a gente responde isso: olha, eu guardo a lei não para ser salvo, mas porque eu fui salvo. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora e guarda isso no seu coração, por favor. O inverso disso também é verdadeiro. Como assim, irmão Eduardo? Me explica isso. O inverso disso também é verdadeiro. Eu não guardo a lei para ser salvo, mas porque eu fui salvo. O inverso disso significa o seguinte: guarda isso na sua mente, sublinha isso na sua mente. Olha só, se eu não estou desenvolvendo os princípios da lei na minha vida prática, é porque eu estou com um problema com a minha salvação. Você entendeu? Eu vou repetir. Se eu não estou desenvolvendo os princípios da lei de forma prática na minha vida, eu estou com um problema com a minha salvação. Porque eu digo o seguinte: eu não preciso guardar a lei para ser salvo. Eu guardo a lei porque eu fui salvo. Então, se eu não estou obedecendo os princípios da lei na minha vida, é porque eu não entendi o que significa salvação. Você compreendeu isso? Entendeu? Ficou claro? Olha só, eu vou repetir. Se eu não estou desenvolvendo os princípios da lei na minha vida, é porque eu tenho um problema com a salvação. Eu ainda não entendi o que é a salvação. Eu não entendi o que precisa ser feito após uma pessoa ter sido salva. Eu não estou dizendo que você está perdido, porque isso somente quem pode dizer é Deus. Eu estou dizendo o seguinte: se nós não nos relacionamos corretamente com a lei, se nós não nos relacionamos corretamente com os princípios da lei, nós temos um problema com a nossa salvação. E esse problema pode se manifestar em diversas formas na nossa vida. Mas o principal deles é que nós seremos legalistas. Presta bem atenção nisso que eu estou dizendo. Então, se eu comecei o sermão você achando que eu ia falar sobre justificação pelas obras, é o contrário. Eu vou dizer que nós não temos que ser legalistas, mas temos que sim desenvolver os princípios da lei na nossa vida.
Olha que interessante, o verso 29, acompanha aqui comigo, e nós vamos avançar no nosso conhecimento nessa noite. Verso 29, o doutor da lei vira para Jesus, e a palavra do Senhor diz assim, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Vem comigo aqui, presta atenção. Você acha que esse doutor da lei entendeu o que Jesus falou, sim ou não? Claro que ele entendeu. Quando Jesus diz assim para ele, você entendeu, faça aí se você vai viver. Agora o texto bíblico diz que ele se volta para Jesus, e ele não volta agora para Jesus tentando resolver o problema. Ele volta para Jesus querendo fazer o quê? Justificar-se. Sabe o que ele está querendo fazer aqui? Achar um outro caminho. O que ele está querendo aqui é ressignificar as coisas, como se pudesse alcançar a salvação de uma outra forma. Então veja, ele não reconhece que, na verdade ele entendeu que ele era um transgressor da lei, porque ele não estava cumprindo isso aqui, mas agora ele tenta se justificar, e ele procura demonstrar que ele não cumpria, na verdade ele entende que ele não cumpria a justiça da lei, mas ao invés de se arrepender, ele tentou fazer o quê? Justificar, queridos. Quantas e quantas vezes nós não fazemos isso? Pois é. Veja o que Ellen White diz. No mesmo livro, na mesma página, 292, ela diz o seguinte: em vez de reconhecer a verdade, procurou demonstrar quão difícil de ser cumprido é o mandamento. Olha aqui para mim, você entendeu? Ellen White diz assim, em vez de ele reconhecer, olha Senhor, é duro o que o Senhor está pedindo para mim, é muito difícil amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Ele, em vez de ele reconhecer a dificuldade que nós temos em cumprir os princípios da lei, não, ele se volta para Jesus e tenta justificar essa situação. Em vez de ele reconhecer, ele justifica. Queridos, há dois extremos muito perigosos na nossa relação para com a lei. E é disso que se trata a mensagem dessa noite. É qual a nossa relação com a lei? Como eu interpreto? Qual a minha relação com a lei? Veja, quais são os dois extremos então que são perigosíssimos na nossa vida cristã, em nossa relação com a lei. Primeiro, desistir. Desistir achando que o padrão que eu tenho que alcançar é muito alto. Desistir achando que eu preciso sim guardar toda a lei para ser salvo. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que Jesus falou. Jesus disse o seguinte: você tem que desenvolver os princípios da lei na sua vida prática. Agora, eu olho para isso e falo assim: puxa vida, tem que amar aquele irmão ali? Aquele ali. Não dá. Aquele ali não tem como amar. E eu desisto. Olha, Senhor, o padrão que o Senhor está me pedindo de amar o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse a mim, não dá, porque eu sou uma pessoa muito legal. Aquele rapaz, aquela pessoa é muito chata. Como é que eu vou amar ela como eu amo a mim? Eu amo a mim porque eu sou muito legal, muito bacana, mas amar aquela pessoa, Senhor, não dá. E a gente desiste achando que o padrão que Deus está colocando é muito alto. Isso é um perigo. Isso é um perigo na vida cristã. E achar também que Jesus já cumpriu tudo por mim mesmo, então eu não preciso fazer isso não. Acho que Deus não vai ser tão rigoroso assim no dia do juízo comigo. Esse é um extremo. Desistir, achar que Jesus já cumpriu tudo e que não é possível fazer isso. O outro extremo, igualmente perigoso, é achar que eu já alcancei. Olha, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo ao próximo como a mim mesmo. Pensa no homem que ama, sou eu. Pensa numa pessoa que faz o bem ao próximo. Quando aparece alguém na igreja, olha, estão precisando de ajuda, eu levanto a mão, sou o primeiro a ajudar, vou lá, coloco a mão no bolso, coloco o dinheiro, e pego, e levo comida, e levo cesta básica, e vou visitar. Eu amo ao próximo como a mim mesmo, e eu sou uma pessoa muito boa. Esse é o outro extremo, desistir e achar que já alcançou. São extremos na vida cristã. Nunca será possível quantificar o quanto nós já alcançamos na vida cristã. Não dá para quantificar isso. Não dá para você olhar para trás e fazer o seguinte: bom, eu fui muito bem até aqui. Olha, eu acho que eu já cheguei no nível ali 8. Eu acho que eu cheguei já no nível 8 ali de obediência a Deus. De 0 a 10 de obediência a Deus,
Eu acho que deve estar no 8 ali mais ou menos, ou no 7, 8,5. Não dá, é impossível quantificar o quanto nós já alcançamos. Nós devemos caminhar na busca da perfeição, sem nos preocupar se nós já alcançamos, sem parar para ver o quanto eu já conquistei na vida cristã. Isso é um erro tão pernicioso quanto desistir. Veja, isso não é possível. Olha que interessante. O alvo na vida cristã é ser semelhante a Jesus. Jesus não pediu para você ser igual a Ele. Entenda muito bem isso. Ser igual a Cristo nunca seremos, mas ser semelhante a Jesus, desenvolver os princípios que Jesus desenvolveu na sua vida, na execução das suas tarefas diárias. Isso não só é possível, como é um mandamento divino. Você entendeu? Porque se não fosse um mandamento divino, meus queridos, por que Deus pediria isso para você? Se fosse algo que não fosse possível alcançar, para que Deus pediria isso para você e para mim? Como é que um Deus seria um Deus tirano e falar assim: você precisa alcançar a perfeição? E eu olho e falo assim: não dá, é impossível. Você acha que Deus ia me pedir uma coisa que não é possível? Jesus diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quando você vai lá em Lucas, no evangelho paralelo a esse texto, você vai ver: sede misericordiosos como misericordioso é o vosso Pai Celeste. E no contexto dessa fala de Jesus ali no Sermão da Montanha, o que está implícito ali? Que Deus, Ele envia a chuva sobre quem? Os bons e os maus. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso o texto que nós lemos do Espírito de Profecia diz que o amor para com Deus é imparcial para com os homens. São os princípios da lei. Portanto, queridos, aquilo que Deus pede para nós, Ele sim é possível de alcançar. A perfeição cristã é possível. Perfeição cristã não significa ausência de pecados. Perfeição cristã não significa que você vai alcançar um estágio que você não precise de um Salvador. Perfeição cristã significa que você será semelhante a Jesus, que você irá demonstrar nas suas atividades, nas suas obras diárias, o mesmo caráter de Jesus. E isso é possível, isso é alcançável, porque senão Deus não nos pediria. O que significa ser semelhante a Jesus, então, irmão Eduardo? Por favor, me explique isso, porque eu quero alcançar. Eu não vou responder, vou deixar a profeta do Senhor responder. E ela diz assim, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 294 e 295, presta bastante atenção nesse verso, nesse texto. Na história do bom samaritano, Jesus ofereceu uma descrição de si mesmo e de sua missão. Então é na história do bom samaritano que Jesus mostra como era a sua missão e a descrição de quem ele era. Ela continua dizendo o seguinte: mostrando seu próprio exemplo, diz a seus seguidores, está falando comigo e com você agora, não é com outro, é comigo e com você. Ela diz o seguinte: olha, isso vos mando. Não é assim, isso eu vou dar um conselho para vocês, isso eu vou ver se você é possível você fazer. Não, isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros, e como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Ora, você conhece a história do bom samaritano, não preciso aqui explicá-la nessa noite, mas apenas para a gente entender o que acontecia ali. Basicamente, um homem está descendo de Jerusalém para Jericó, e chega um bandido, o assalta, bate nele, e diz a palavra do Senhor que deixa ele como morto, semi-morto, ou seja, deixou ele ali praticamente para morrer. E a palavra do Senhor que casualmente, diz que casualmente, no verso 31, descia um sacerdote, ele viu aquele homem, e ele fez o quê? Diz a palavra do Senhor que ele passou de largo, ou seja, passou longe, não quis nem ver o que estava acontecendo. Na sequência, desce um levita, pelo mesmo lugar, vê a mesma cena e faz o quê? A mesma coisa. Desvia, passa de largo, não quer nem ver, não quer saber o que está acontecendo. E a palavra do Senhor diz que era um sacerdote e um levita.
Portanto, pessoas que conheciam a palavra do Senhor, pessoas que conheciam a lei de Deus. E agora então Jesus diz que vem um samaritano, que para os judeus era alguém abominável, que para os judeus era alguém que não cumpria a lei, portanto, era alguém que estava assim à margem da obediência à lei, porque os samaritanos também adoravam outros deuses. Mas diz a palavra do Senhor que esse samaritano, diferentemente dos outros dois que conheciam a lei, que eram guardadores da lei de Deus, ele passa perto, ou seja, ele se aproxima, vê a situação daquele homem, ele cuida das suas feridas, põe ele no seu animal, leva ele para uma hospedaria, cuida dele lá durante a noite, vai embora, e antes de ir embora ele paga as despesas e fala assim: ó, e se faltar alguma coisa, quando eu voltar de viagem eu passo aqui e acerto. Veja, Jesus não ressignificou nada, ele não amenizou nada dessa história. Aliás, ele colocou mais ainda o dedo na ferida, quando ele diz o seguinte: olha, quem deveria fazer, não fez, e quem vocês acham que nunca faria, esse fez. Veja, Jesus então não ressignificou nada, ele não mudou a história. Por quê? Porque ele já tinha dito para o intérprete da lei que era o que era para ele fazer. O que era para ele fazer? Amar Deus, amar o próximo. Agora Jesus diz assim: olha, como você ama Deus e ama o próximo? Você ama Deus sendo Jesus na vida das pessoas. É assim que você ama Deus. E você ama o próximo de que forma? Pensando no seguinte: se fosse eu que estivesse naquela situação, o que eu gostaria que tivessem feito comigo? Como o sacerdote e o levita, e passarem longe de mim, e nem se importarem com a minha vida, com a minha situação, com a minha condição naquele momento? Ou eu preferia que um samaritano viesse e cuidasse de mim? Portanto, se você gostaria que fizessem isso com você, Jesus diz assim: ó, vai e faz o quê? O mesmo. Veja, eu vou colocar uma pergunta aqui para você, mais uma pergunta de tantas que nós já fizemos nessa semana de oração. Essa pergunta não é de Deus, é uma pergunta minha para você, mas com certeza é Jesus falando no seu coração. O que é mais fácil? Amar de verdade ou obedecer à lei? Responda aí no chat pra gente. Responde aí no YouTube. O que é mais fácil? Amar as pessoas de verdade, como esse samaritano amou, ou obedecer à lei? Diga para mim, o que é mais fácil? Ora, se você respondeu que é obedecer à lei, me desculpa dizer para você que essa frase que eu coloquei é uma frase que é uma falsa dicotomia. Não dá para você opor uma coisa a outra. É isso que eu gostaria que você entendesse nessa noite. E se você saísse desta mensagem compreendendo isso, para mim já está valendo tudo aquilo que eu fiz nessa noite. É uma falsa dicotomia achar que é mais fácil guardar a lei do que amar as pessoas, porque amar as pessoas é difícil, eu sei disso. Amar quem não merece, amar o mendigo, amar o fedido, amar o bêbado, amar o drogado, amar quem não te ama, isso é muito difícil. Agora você diz assim: é mais fácil obedecer à lei. Não. Por quê? O princípio da lei é amor. Então não dá para eu falar que é mais fácil fazer isso ou aquilo. Na verdade, se eu estou amando, eu estou fazendo o quê? Obedecendo à lei. E não dá para eu obedecer à lei sem amar. Por isso que é uma falsa dicotomia essa frase que eu propus para vocês. Veja, claro que se você falar assim para mim: Eduardo, mas eu estou falando aqui de guardar o espírito da lei. Ou melhor, desculpa, eu estou dizendo aqui de guardar a letra da lei. Irmãos, a letra da lei é como os fariseus faziam. Sabe como os fariseus faziam? Eles dividiam a lei em pequenas porções, pegavam a lei de Deus, dividiam ela em pequenas porções para poder fazer o quê? Controlar aquela situação. Por isso que, quando você vai nos livros lá judaicos, você vai ver várias leis menores para que as pessoas não transgredissem a lei do sábado, que é o princípio do amor. Os fariseus dividiram a lei, que era a guardar o sábado, em vários pequenos fragmentos, e eles tentavam agora fazer o quê? Controlar. É óbvio que quando você está tentando guardar a lei dessa forma, é mais fácil você guardar a lei do que amar.
Agora, guardar no espírito da lei não é possível você fazer isso. Guardar no espírito da lei significa amar o próximo como nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Veja, sobre esse tipo de obediência dos fariseus, Jesus tem algo muito forte para dizer. Quando nós vamos lá no capítulo 5 de Mateus, no verso 20, eu gostaria de que você me acompanhasse aqui na leitura, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Mas lá no Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte, olha, para todos os que estavam ouvindo naquele momento, capítulo 5, verso 20: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus não disse que tinha que exceder aquela justiça de pegar partes da lei e administrá-las. Jesus não disse que tinha que exceder em muito aquilo. Portanto, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Esse tipo de guarda da lei não leva ninguém para o céu. Então, se eu estou tentando guardar a lei, na letra da lei, não transgredindo nada do que Deus me pediu, isso não vai me levar para o céu. Porque isso não é guardar o espírito da lei, é guardar a letra da lei. Agora, não é possível eu ter o coração inundado pelo amor de Jesus Cristo e não guardar a lei no espírito da lei, como ela precisa ser guardada. E isso, irmãos, de novo, não só é possível, como é mandamento de Deus. No espírito significa viver os princípios da lei. Não é possível, eu repito, viver os princípios da lei sem amar. Por quê? O princípio da lei é o quê? Amor. Deus é amor. E aqui nós chegamos no centro do Evangelho. Por quê? Porque o centro do Evangelho, diz a palavra do Senhor em João capítulo 3, verso 16, diz o que lá? Porque Deus fez o quê? Isso, Deus amou. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Obedeceu a lei. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não deu uma ressignificação à lei. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não mudou a lei. Deus fez o quê? Cumpriu a lei. Como Jesus cumpriu a lei? Através do quê? Do amor. Amando o mundo como o mundo não merecia. Porque nenhum de nós merece ser amado. Nenhum de nós. E você acha que o próximo que está ali sofrendo merece menos amor do que Deus tem concedido para nós? Difícil dizer isso. Sobre esse tipo de obediência, Jesus diz o seguinte, olha, voltando lá na história, sobre esse tipo de obediência, Jesus diz o seguinte, olha: respondeu-lhe o intérprete da lei, quando Jesus questionou ele: Senhor. Jesus perguntou: qual desses parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntou, e o intérprete da lei diz assim: Senhor, o que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus fala assim para ele: então vai, faz igual. Veja, Jesus não mudou nada do que ele tinha falado lá no começo. Ele chegou para o intérprete da lei e falou assim: olha o que diz lá, irmãos. Verso 28, Jesus falou assim: faz isto e viverá. Faz o quê? Ame a Deus e ame ao próximo. Aí o intérprete da lei tentou justificar, deu uma rodeada ali na história e falou assim: mas quem que é o meu próximo? Aí Jesus conta a história do bom samaritano e volta no mesmo ponto onde ele tinha parado. Aí fala assim: você entendeu? Quem que foi o próximo? Aí fala: foi o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus diz o seguinte: faz isto e viverás. São as mesmas palavras. Só que Jesus falou assim: vai tu e procede de igual modo. Se você proceder de igual modo, o que vai acontecer? Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Que pessoas que não conhecem a lei, mas vivem o princípio da lei, estão obedecendo a lei, tanto quanto aqueles que conhecem e obedecem. Só que aqueles que conhecem a lei, eu estou falando para nós, hein? Estou falando para os adventistas agora. Nós que conhecemos a lei e não estamos vivendo de acordo com os princípios da lei, nós estamos em desvantagem àqueles que não conhecem a lei. Portanto, muitas vezes a gente olha para os nossos irmãos, Jesus Cristo morreu por elas. Nós olhamos para essas pessoas que são de outras igrejas,
que às vezes a gente olha e fala assim: ah, mas eles não conhecem a lei. E vou dizer para vocês, muitos deles estão vivendo os princípios da lei, e ao viver os princípios da lei, segundo o texto de Jesus, conforme ele diz no relato aqui de Lucas, essas pessoas estão guardando mais a lei do que nós. Uau! Que duro ouvir isso, né? Mas é a verdade. É o que Jesus diz aqui no relato. Vejam, desejado de todas as nações, na página 295, e aqui a gente vai encaminhar a mensagem para o final. Presta bastante atenção nesse texto. O samaritano obedecera aos ditames de um coração bondoso e amorável, demonstrando-se assim um observador da lei. Ó, o samaritano, para os judeus, não obedecia à lei, mas Ellen White diz que ao responder a um coração bondoso e amorável, na verdade ele estava demonstrando sim ser um obedecedor da lei. E ela continua dizendo talvez um dos textos aqui mais duros que eu já li no Espírito de Profecia: fazer e não meramente dizer, eis o que se espera dos filhos de Deus, a menos que haja sacrifício prático em bem dos outros. E aí ela diz: no círculo da família, na vizinhança, na igreja e onde quer que estejamos, não seremos cristãos, seja qual for a nossa profissão. Veja, volta aqui para mim, olha só, ela não está falando aqui de profissão, se você é mecânico, eletricista, não, ela está dizendo profissão de fé. Se você é um cristão de verdade, você tem que fazer o quê? Tem que se sacrificar em atos práticos pelo bem dos outros. Se nós não estamos nos sacrificando de forma prática pelos outros, seja no círculo da família, na vizinhança, na igreja, onde quer que nós estejamos, nós não e nunca seremos cristãos. Irmãos, dá para entender isso? Dá para entender a profundidade do que Deus está nos falando nessa noite? Muitas vezes nós temos uma religião legalista, e é contra essa religião legalista que eu tenho pregado, e não falar do contrário, como no início do sermão parecia. Irmão, você vai dizer agora que é preciso guardar a lei para ser salvo? Sim, é preciso guardar os princípios da lei para ser salvo. Jesus disse isso de forma muito clara, o Espírito de Profecia confirmou, e os textos são mais do que claros. Isto não é uma abordagem legalista, não é uma abordagem de salvação pelas obras, mas um questionamento de Deus para nós nessa noite, para verificar se eu realmente entendi para o que eu fui salvo. Veja, a questão não é, eu tenho que guardar a lei para ser salvo, e porque eu fui salvo. Não. A questão é o seguinte: se você foi salvo, você precisa entender para o que você foi salvo. Por isso a questão de Jesus é tão profunda. Como você interpreta a lei? Como você se relaciona com a lei? Sabe, querido, como nós temos interpretado os ensinos de Jesus? Esse tipo de amor que Deus pede para nós, amor a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, não nos é natural. Não nos é natural. Tem que ser implantado em nosso coração através do ministério do Espírito Santo. Daí a necessidade de um relacionamento diário com Jesus e um batismo diário do Espírito Santo. Não é possível fazermos essas coisas por nós mesmos. Não dá para você no final dessa noite tomar uma decisão e falar: a partir de amanhã eu vou fazer tudo que Jesus pediu. Sabe o que vai acontecer? Amanhã você vai fazer tudo diferente do que Jesus pediu para você. Eu tenho que decidir hoje e todos os dias: eu vou estar próximo de Jesus. Eu vou pedir para que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Eu vou deixar a influência de Deus tomar conta do meu ser. E aí sim, você vai sentir algo diferente, que não é uma abordagem legalista da lei, mas você vai fazer o que precisa ser salvo. Você vai fazer o que precisa ser feito, porque você foi salvo. Você vai entender que você precisa amar as pessoas, e você vai começar a praticar isso. Não porque você precisa ser salvo, mas aí sim, porque você já foi salvo. Da próxima vez que nós lermos a lei, pensemos no princípio da lei, que é amor, e sigamos o exemplo de Jesus. Eu gostaria de concluir a mensagem dessa noite
lendo mais um texto que está no livro Desejar Todas as Nações, ainda na página 295. Ellen White diz o seguinte: tudo isto não é senão um cumprimento do princípio da lei, o princípio ilustrado na história do bom samaritano e manifesto na vida de Jesus. Seu caráter revela a verdadeira significação da lei e mostra o que quer dizer amar a nosso semelhante como a nós mesmos. Queremos ser semelhantes a Jesus? Então precisamos atuar como um bom samaritano agiu. Não preocupado em obedecer a lei, a letra da lei, e não desobedecer isso, e não fazer aquilo de errado. Não. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus Cristo, através aqui de Ellen White, deixa muito claro isso. O seu caráter revela a verdadeira significação da lei e mostra o que quer dizer amar o nosso semelhante como a nós mesmos. E você que está aí do outro lado, como você interpreta a lei? Qual é a sua relação para a lei? Eu espero que nessa noite você tenha entendido, compreendido qual é o princípio da lei, o que está por trás da lei e o que Deus espera que nós façamos. Quer ser você semelhante a Jesus? Para isso você precisa entregar o seu coração a Jesus mais uma vez nessa noite. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quanto tempo você está buscando fazer isso, e todas as vezes nós erramos, não importa. Importa que nesse momento você rasgue o coração a Deus, abre o seu coração a Deus e fala: Senhor, eu não tenho esse tipo de amor, mas eu sei, Senhor, que eu preciso cumprir o princípio da lei para ser salvo. E Senhor, por favor, implanta esse amor em meu coração. Esse é seu desejo nessa noite? Então, por favor, mais uma vez eu vou apelar ao seu coração. Não vá dormir nessa noite, não desligue essa transmissão sem fazer essa entrega a Deus nesse momento. Se ajoelhe, se levante, curve a sua fronte, não importa, mas entregue nesse momento o seu coração a Jesus e fala: por favor, Senhor, implanta esse amor em meu coração. Esse é seu desejo? Então vamos orar, pedindo para que Deus faça essa transformação e esse milagre em nossa vida. Vamos orar. Deus, soberano Criador, o Senhor não dá margem na Tua palavra para ressignificarmos o significado da lei. Não é possível fazer isso. O Senhor deixou muito claro aqui que o princípio da lei é amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O Senhor deixa muito claro na Tua palavra que temos que agir como o Senhor agiu. A Tua palavra nos deixa claro que temos que ser sim perfeitos como o Senhor é perfeito, amando como o Senhor ama, sendo imparciais com as pessoas. Senhor, por favor, nós não temos esse tipo de amor. O nosso coração é egoísta, o nosso coração é mau, Senhor. Olha para a nossa vida nesse momento, por favor. Seja como o oleiro que pega o vaso nas mãos e transforma a nossa vida à semelhança do Teu caráter, por favor. Implanta esse amor em nosso coração. Nós precisamos disso, Senhor. Por favor, transforma a nossa vida. Transforma a vida de todos aqueles que estão assistindo, que estão ouvindo nesse momento. Que o Teu bom e Santo Espírito alcance os corações desses que estão contritos nesse momento, se arrependendo dos seus pecados e entregando a sua vida ao Senhor. Por favor, Senhor, aceita a nossa entrega. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido irmão, porque você esteve mais uma noite aqui conosco. Nós chegamos então já ao finalzinho da nossa semana de oração. Amanhã será a última mensagem. Por favor, não perca essa mensagem. Ela será muito importante. Nós temos coisas relevantes para a nossa salvação para tratarmos aqui amanhã. Portanto, eu te espero amanhã, mais uma vez, aqui no canal no YouTube, às 8 horas da noite. Eu espero você lá. Tenha uma boa noite, um bom sábado na presença do Senhor. Em nome de Jesus.